Trabalhadores do Brasil. Getúlio Vargas, o presidente brasileiro mais poderoso que já existiu, governando por quase 18 anos, amado por alguns e odiado por outros. O fato é que Getúlio Vargas foi uma pessoa que marcou a história do Brasil até os dias de hoje. E nesse vídeo vamos falar da história de Getúlio Vargas. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Ainda na época do Império do Brasil, Getúlio Vargas nasceu na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. Ele nasceu em 18 de abril de 1882, filho de Manuel do Nascimento Vargas e de Cândida Francisca de Dornelles Vargas. O seu pai era um militar que havia lutado na Guerra do Paraguai, o que fez com que Vargas ficasse inspirado para ser militar no futuro. Ele veio de uma família de estancieiros na zona rural gaúcha, bem perto da fronteira com a Argentina, onde Getúlio passaria boa parte de sua infância. E bem, avançando no tempo, durante sua juventude Getúlio estudou na sua terra natal, e depois ele foi estudar em Minas Gerais, na cidade de Ouro Preto, em 1887. Porém, na cidade de Ouro Preto ele e seus irmãos se envolveram numa briga que resultou na morte de um paulista, fazendo com que eles voltassem para o Rio Grande do Sul. E quando ele voltou para o Rio Grande do Sul, ele focou na sua carreira militar. E em 1898 ele se tornou soldado da guarnição de seu município. E em 1900 ele se matriculou na Escola Preparatória de Tática na cidade do Rio Pardo, onde ele ficou por 2 anos. E depois ele foi transferido para Porto Alegre, onde ele terminou seu serviço militar. Na Escola Militar de Porto Alegre, Getúlio conheceu Eurico Gaspar Dutra e Pedro Aurélio de Góes Monteiro, futuros grandes aliados de Vargas na política. Com a patente de sargento, ele participou da Coluna Expedicionária do Sul em 1902, em Corumbá, na época da disputa do Brasil e a Bolívia pelo controle do Acre. Em 1904 ele se matriculou na Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre. Assim que se formou em Direito, Getúlio Vargas começou a se interessar mais por política. Ele começou a ter mais pensamentos castilhistas, pois ele fundou o Bloco Acadêmico Castilhista, até que em 1908 ele se elegeu deputado estadual pelo Partido Republicano Rio-Grandense. Getúlio ficou um bom tempo cuidando das políticas do Rio Grande do Sul, sendo até reeleito em 1913 como deputado. E durante 1922 a 1924 Getúlio até se tornou líder do Partido Republicano Rio-Grandense. Em 1923 aconteceu uma guerra civil no Brasil conhecida como Revolução de 1923. Essa revolução foi uma guerra entre o governo contra rebeldes que eram contra Borges de Medeiros, que era o presidente do Rio Grande do Sul da época. Getúlio Vargas apoiava o governo de Borges de Medeiros, e depois Getúlio foi chamado para concorrer ao cargo de deputado federal representando o Partido Republicano Rio-Grandense na Câmara dos Deputados. E isso entre 1924 a 1926, onde Getúlio finalmente chegou no Rio de Janeiro para representar o Rio Grande do Sul. Em 1924 aconteceu outra revolta no Brasil, a Revolta Paulista de 1924. Essa foi uma revolta contra o então presidente do Brasil, Arthur Bernardes. Getúlio Vargas, sendo deputado federal pelo Rio Grande do Sul, disse que apoiava o envio de tropas gaúchas para combater os paulistas, pois, segundo ele, já passou a época dos motins de quartéis e das empreitadas caudilhistas. Vem de onde vier. Quando Getúlio terminou seu mandato de deputado federal, ele se tornou ministro da Fazenda, junto com o presidente da época, Washington Luiz. Mas não durou muito, pois em dezembro de 1927 Getúlio deixou o Ministério da Fazenda para se tornar presidente do Rio Grande do Sul. O presidente Washington Luiz fez um discurso sobre a saída de Getúlio Vargas do seu governo: a honestidade de vossos propósitos, a probidade de vossa conduta, a retidão de vossos desígnios, fazem esperar que, de vossa parte e de vosso governo, o Rio Grande do Sul continuará a prosperar, moral, intelectual e materialmente. Com a subida de Getúlio Vargas para presidente do Rio Grande do Sul, ele marcou a história do estado, pois fazia 30 anos que o estado era governado por Borges de Medeiros. Com a subida de Getúlio, Borges de Medeiros finalmente saiu do poder no Rio Grande do Sul. Durante seu governo no Rio Grande do Sul, Getúlio ficou mais popular entre os gaúchos. E em 1930 Getúlio tentou candidatar à presidência do Brasil, fazendo algumas críticas ao governo federal. Mas ele mesmo assim tinha um ótimo relacionamento com o presidente Washington Luiz. Mal sabia ele o que estava por vir.
Durante o seu governo no Rio Grande do Sul, Getúlio criou o Banco do Estado do Rio Grande do Sul e a Aviação Aérea Riograndense. E agora vamos falar o contexto histórico do Brasil naquela época para entender a ascensão de Vargas. Nessa época o Brasil vivia o período conhecido como República do Café com Leite, também conhecida como República das Oligarquias. Nessa república os políticos oligarcas paulistas e mineiros controlavam a política do Brasil, onde eles alternavam a presidência do Brasil, ou seja, em uma eleição era eleito um paulista, depois era indicado um mineiro, depois era indicado outro paulista, e assim por diante. Mas aí chegou no governo de Washington Luiz, que era paulista, mas ele não indicou um mineiro, ele indicou Júlio Prestes, que era outro paulista. Os mineiros ficaram muito indignados, então em resposta a isso eles começaram a apoiar a candidatura de Getúlio Vargas, e os partidos Libertador, Partido Republicano Mineiro, e o Partido Republicano Riograndense se juntaram e formaram a Aliança Liberal. Essa era uma coligação para tentar bater de frente com Júlio Prestes. E assim começam as eleições de 1930. Uma eleição muito tensa entre Getúlio Vargas contra Júlio Prestes. O resultado das eleições foi a vitória de Júlio Prestes. Pois Getúlio viu que havia sido derrotado nas eleições para presidente e acusou de fraude. Mas algumas pessoas aliadas de Getúlio, Borges de Medeiros, aliado de Vargas, reconheceu a vitória de Júlio Prestes. Ele disse: fraude houve de norte a sul, inclusive aqui mesmo. Porém, o seu vice, João Pessoa, acabou sendo assassinado. E isso gerou a Revolução de 30, onde a Aliança Liberal começou a se espalhar por vários estados com várias mobilizações militares, até que tropas mineiras e gaúchas vão até o Rio de Janeiro e dão um golpe militar que derruba o presidente Washington Luiz, que é exilado do Brasil junto com Júlio Prestes, e o Brasil é governado por uma junta militar. Porém, esse governo não durou muito tempo, pois depois disso, Getúlio Vargas finalmente é impulsado presidente do Brasil. Assim finalmente começa a Era Vargas, que começa com o período chamado de governo provisório. Quando começou o governo provisório de Vargas, ele foi acusado por alguns de transformar o Brasil numa ditadura, mesmo antes do Estado Novo, pois ele tinha poderes quase ilimitados. Durante o governo provisório, Getúlio estava fazendo modernizações no Brasil, e ele criou novos ministérios. Mas durante o governo provisório, Getúlio substitui todos os presidentes dos estados do Brasil por interventores, que eram pessoas escolhidas pelo próprio presidente da República para governar os estados. Assim os estados brasileiros perderam muita autonomia com essas intervenções de Vargas. No governo de Getúlio ele continuou a política de valorização do café, ou seja, o café continuou sendo um grande exportador do Brasil ainda. Getúlio fez isso para que os antigos oligarcas não ficassem tão furiosos com ele. Getúlio também começou a fazer o populismo no Brasil, fazendo a lei da sindicalização, para ganhar o apoio popular. Em 1931, alguns paulistas estavam furiosos com Vargas, devido à intervenção de Vargas nas políticas do estado de São Paulo, com a nomeação de interventores, e também quando Vargas derrubou a Constituição brasileira no governo provisório, causou tensões entre os antigos oligarcas cafeicultores paulistas e o governo federal. A ditadura de Getúlio Vargas, a perda da autonomia do estado de São Paulo, e o fim da Constituição do Brasil fez com que muitos exigissem uma nova Constituição. Mas aí a coisa só piorou quando 4 jovens são assassinados, o que fez vários paulistas ficarem ainda mais furiosos com Vargas, até que chegou um ponto onde o estado de São Paulo se rebela contra o governo federal, causando uma guerra civil no Brasil, conhecida como Revolução Constitucionalista de 1932, ou só Revolução de 32. Essa guerra civil foi a maior guerra em território brasileiro no século XX. Os rebeldes paulistas pensaram que teriam apoio de vários outros estados brasileiros, e que derrubariam Getúlio bem rapidamente, mas não aconteceu isso. Os paulistas apenas tiveram apoio do estado do Maracaju, e da Frente Única Gaúcha, e a revolta paulista foi um fracasso, com São Paulo se rendendo em outubro do mesmo ano. Getúlio Vargas, mesmo com sua vitória sobre os paulistas, ele resolveu criar uma nova Constituição para evitar que algo do tipo acontecesse de novo. Mas a Revolução ainda divide opiniões. Alguns dizem que foi extremamente importante e outros dizem que foi inútil. Mas o que importa é que ela mudou muita coisa na história do Brasil. Em 1933 Getúlio faria uma autoria da dívida externa, e até 1943 ele conseguiria reduzir 60% dela. Em julho de 1934 chega ao fim o governo provisório e começa o governo constitucionalista.
onde Vargas finalmente promulgou uma nova Constituição, a Constituição de 1934. Nessa nova Constituição teve algumas novidades, como o voto secreto, e o voto feminino, o ensino primário obrigatório, e várias leis trabalhistas. As leis trabalhistas fariam com que Getúlio ficasse ainda mais popular entre o povo brasileiro. Porém, essa promulgação dizia que o primeiro presidente deveria ser eleito de maneira indireta. Assim acontece as eleições de 1934. Essa foi uma eleição indireta feita pelo Congresso, e não pela população, onde Getúlio disputou contra Borges de Medeiros. Getúlio saiu vitorioso na eleição e derrota Borges de Medeiros. O governo constitucional de Vargas não duraria muito tempo. Durante o governo constitucional tivemos a ascensão de algumas vertentes, como a Ação Integralista Brasileira e a Ação Nacional Libertadora, patrocinada pela União Soviética. Getúlio Vargas sempre se mostrou contra o comunismo, e ele usaria isso a seu favor, pois em 1922 já havia sido criado o Partido Comunista Brasileiro, ou PCB. O PCB havia criado a Aliança Nacional Libertadora, um movimento socialista marxista, porém Vargas declarou esse movimento como ilegal. Porém, em 1935 esse movimento começou a se intensificar até que aconteceu a Intentona Comunista. A Intentona Comunista foi uma tentativa de golpe para derrubar Getúlio Vargas e transformar o Brasil num regime socialista. Mas ele falhou, e em 1937 os integralistas forjaram o Plano Corém. Esse foi um documento forjado dizendo que haveria uma revolução socialista muito maior, e Getúlio usou esse suposto documento para dar o outro golpe de Estado, o golpe de 37, com apoio de Eurico Gaspar Dutra e Pedro Aurélio de Góes Monteiro e até com o apoio popular. Com o golpe de 1937 Getúlio Vargas criou o regime conhecido como Estado Novo, criando mais uma Constituição, a Constituição de 1937. Nesse novo regime o poder estava totalmente concentrado nas mãos do presidente da República, fechou o Congresso, e ele até mesmo fez a queima das bandeiras estaduais, proibindo o uso das bandeiras dos estados. A partir de 1937 Getúlio Vargas era definitivamente um ditador autoritário. O nome Estado Novo foi um nome inspirado na ditadura de Antônio de Oliveira Salazar em Portugal. Após fechar o Congresso brasileiro ele suprimiu a liberdade partidária e tirou mais ainda a autonomia dos estados. Os prefeitos seriam escolhidos pelos governadores, e os governadores seriam escolhidos pelo próprio Vargas. Durante o regime do Estado Novo Getúlio criou o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era um órgão feito para fazer propaganda favorável ao governo e também censurar a imprensa que tentasse dizer algo negativo ao governo. E foi por causa do DIP que Getúlio ganharia o famoso apelido de pai dos pobres. Durante o Estado Novo Getúlio continuaria fazendo suas políticas de populismo com as suas políticas trabalhistas, como o estabelecimento do salário mínimo em 1940, e a criação do Ministério do Trabalho, e também a CLT, a consolidação das leis de trabalho, o que faria com que a imagem de Getúlio Vargas como pai dos pobres só aumentasse. Porém Vargas também adotou medidas autoritárias além do DIP, como a censura e algumas perseguições políticas de opositores. Durante a era Vargas aconteceu a Segunda Guerra Mundial, e de início o Brasil queria se manter neutro, pois o Brasil tinha laços com os dois lados, tanto laços com os aliados e laços com a Alemanha nazista e a Itália fascista. Getúlio até se inspirou nas ditaduras fascistas da Europa para o seu regime no Brasil. Getúlio tinha tantos laços com o eixo que os Estados Unidos ficaram preocupados com a neutralidade do Brasil. Só que a maioria dos brasileiros estavam mais favoráveis com os aliados do que com o eixo. A neutralidade de Vargas não iria durar muito tempo, mas ele continuou tendo relações com os dois lados até 1942. Nesse ano os alemães, temendo a entrada do Brasil no lado dos aliados, decidem atacar alguns navios mercantes do Brasil, o que fez Vargas cortar as relações do Brasil com o eixo. As coisas só pioraram depois que a população brasileira pedisse uma retaliação pelo ataque aos navios brasileiros. Os americanos até pensaram em invadir o Brasil caso Getúlio Vargas insistisse em ficar neutro, mas entre o dia 15 e 21 de agosto de 1942 5 navios são afundados, até que Vargas cede à pressão e declara guerra ao eixo. Esse talvez foi um dos maiores feitos de Vargas, pois ao contrário da Primeira Guerra Mundial, onde o Brasil praticamente não lutou, na Segunda Guerra Mundial o Brasil enviou vários soldados para lutar na Europa, onde a Força Expedicionária Brasileira lutou contra os alemães na Itália. Quando a luta do Brasil na guerra acabou, os Estados Unidos investiram bastante no Brasil depois da guerra.
Vargas acharia que com a entrada do Brasil na guerra o povo brasileiro teria uma visão mais nacionalista e que continuaria apoiando seu governo. Mas foi o oposto disso, pois em 1943 aconteceu o Manifesto Mineiro, um documento que dá início à abertura de críticas ao governo do Estado Novo. Esse documento que foi assinado por políticos e empresários mineiros. Depois do Manifesto Mineiro, o regime de Vargas só começaria a enfraquecer, pois muitos começaram a pedir a redemocratização do Brasil e o fim da ditadura do Estado Novo. Até que em 29 de outubro de 1945 Getúlio se sentiu tão pressionado que ele decidiu renunciar ao cargo de presidente para não acabar sofrendo um golpe militar, dando fim à ditadura do Estado Novo. Assim o Brasil volta a ser uma democracia e Getúlio Vargas é exilado de volta para sua cidade natal, a cidade de São Borja. Mas calma, apesar do fim do Estado Novo, a jornada política de Getúlio Vargas ainda não havia acabado. Na verdade, ela só deu uma pausa. Quando Getúlio Vargas deixou o poder, ele não sofreu nenhuma punição. Ele nem mesmo perdeu seus direitos políticos. Ele apenas voltou para sua cidade natal no Rio Grande do Sul. Porém Getúlio sabia que se ele não fizesse nada ele poderia ser expulso do Brasil. Então, para não ser exilado, ele apoiou a candidatura do seu ex-ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra. Dutra conseguiu ser eleito presidente do Brasil em 1946. E em 1950 Getúlio Vargas se candidatou à presidência do Brasil de novo. E assim começam as eleições de 1950. E algumas pessoas, quando viram que Getúlio tinha se candidatado à presidência, ficaram indignados. Em especial o carioca Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era um jornalista que era um grande opositor de Vargas durante a era Vargas. E quando ele viu que Vargas poderia voltar ao poder, ele disse: "O senhor Getúlio Vargas não deve ser candidato à presidência. Candidato, não deve ser eleito. Eleito, não deve tomar posse. Impulsado, devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar." Durante a sua campanha eleitoral, Getúlio viajou a várias cidades e estados do Brasil para sua campanha. E no final da eleição estava Getúlio Vargas contra Eduardo Gomes e Cristiano Machado. E Getúlio Vargas venceu a eleição, sendo eleito presidente do Brasil novamente. Só que desta vez de maneira democrática, sem golpe, sem eleições indiretas e etc. Assim, em 1951 Getúlio Vargas voltou a ser o presidente do Brasil, sucedendo Eurico Gaspar Dutra. Durante seu segundo mandato, Getúlio teve um governo bastante conturbado, pois ele nomeou alguns políticos da Revolução de 30 ministros. Mas as principais ações de Vargas durante esse novo mandato foi a criação de novas empresas estatais, como a Petrobras, BNDES, o Banco do Nordeste, o Instituto Brasileiro do Café, o CACEX, além de criar o monopólio estatal da exploração e exportação de petróleo. E nesse governo de Getúlio houve uma campanha chamada "O Petróleo é Nosso". Enquanto Getúlio Vargas governava como presidente, o jornalista Carlos Lacerda continuava criticando o governo de Vargas, e até tentou expor escândalos de corrupção do governo para criticar o presidente. Mas a briga de Getúlio Vargas e Carlos Lacerda só pioraram, pois em 1954 aconteceu o atentado da Rua de Toneleiro, um atentado a tiros contra Carlos Lacerda, que matou seu segurança, porém Lacerda saiu ferido no pé, por um capixaba chamado Alcino João do Nascimento. E mais algumas pessoas da guarda pessoal de Getúlio Vargas. E quando Getúlio descobriu esse atentado, ele disse: "Carlos Lacerda levou um tiro no pé. Eu levei 2 tiros nas costas." O atentado contra Carlos Lacerda gerou uma crise política no Brasil, e enquanto as autoridades investigaram o caso, uma das pessoas que acabou ficando suspeita de ser o mandante do atentado foi Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Getúlio Vargas. E quando a culpa caiu sobre Gregório Fortunato, muitas pessoas começaram a achar que foi o próprio Vargas que havia orquestrado o atentado, o que só agravou a crise, pois a imprensa e os militares começaram a fazer pressão para Getúlio Vargas renunciar. E em 22 de agosto de 1954 aconteceu o Manifesto dos Generais, onde vários generais assinaram um pedido de renúncia de Vargas, entre eles Castelo Branco, Juarez Távora e o Marechal Lott. Depois de toda a pressão, Getúlio disse que só sairia do Palácio do Catete morto. E foi isso que aconteceu. Getúlio Vargas, depois de se sentir tão pressionado, acabou cometendo suicídio no Palácio do Catete, com um tiro no coração, na madrugada do dia 24 de agosto de 1954. Com a morte de Getúlio, seu sucessor foi o seu vice, o presidente Café Filho. A maioria das pessoas acreditam que Getúlio Vargas se suicidou para impedir um golpe militar de acontecer no Brasil de novo.
Mas fato é que essa pressão mudou muita coisa, acabando definitivamente com a Era Vargas, uma era no Brasil que durou quase 20 anos. E o Brasil? Bem, o Brasil passaria por vários outros governos vistos por alguns como populistas. Esses governos populistas seriam inspirações do populismo de Getúlio Vargas, como por exemplo os presidentes Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Enfim, a Era Vargas mudou muita coisa na história do Brasil, coisas que duram até hoje.